Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando esta feita a revista Conectar Mais Jovens, da editora Betel, que traz por tema Pentateuco, a aliança de Deus com a nação sacerdotal. O comentarista desta lição é o pastor César Pereira Rosa de Melo, e a lição de hoje é a lição de número 9, que tem por título O Tabernáculo e a Adoração a Deus. O texto de referência está registrado em Êxodo, capítulo 40, do versículo 17 ao 33. O versículo do dia diz assim: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Êxodo capítulo 40, do versículo 34 a 35. A verdade aplicada diz também que o tabernáculo foi levantado no deserto, mas sua mensagem apontava para a nova aliança, através do sacrifício de Cristo, de forma substitutiva e definitiva. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse é o tema que vamos estar estudando dessa feita, e temos aqui os 3 objetivos para alcançar. O primeiro deles é conhecer o tabernáculo e sua mensagem. Segundo, vislumbrar a teologia revelada no tabernáculo. E terceiro, enfatizar o padrão moral exigido para a nação. A nossa oração é para que a igreja tenha verdadeiros adoradores que abriguem o Espírito Santo de Deus. Então essa é a nossa oração, para que realmente nós possamos nos tornar adoradores de fato. Louvado seja o nome do Senhor. A introdução vem dizendo que o tabernáculo foi dado pelo próprio Deus para Moisés e foi solicitado que fizesse conforme a orientação divina, pois as medidas, materiais e cores revelariam verdades acerca de Deus e a obra de redenção por intermédio de Jesus Cristo. O ponto-chave da lição vem falando que na antiga aliança o acesso ao Santo dos Santos era restrito apenas ao sumo sacerdote, uma vez por ano. Na nova aliança, os santos têm acesso ao trono da graça por intermédio de Cristo. Nós temos falado no decorrer das lições que tudo o que aconteceu no Antigo Testamento era uma figura, do que aconteceria no futuro. Então nós vemos ali no tabernáculo todos os elementos, a maneira como deveria ser processado ali o culto, a adoração. O tabernáculo, nós podemos dizer que ele era dividido em 2 partes, Era o pátio, onde continha ali o altar do sacrifício, e depois o Santo dos Santos, e o Santíssimo Lugar, aonde uma vez por ano o sacerdote entrava para queimar o incenso ali na presença de Deus. Então, isso aponta para que cada pessoa, como no passado, nos dias odiernos que estamos vivendo, nós possamos também passar por um sacrifício. Hoje não é exigido o sacrifício de um animal, como foi no passado. E a pessoa, quando se afastava de Deus, pecava, cometia alguma transgressão, ele tinha que comparecer, diante do sacerdote, trazendo ali um animal, para que esse fosse imolado no lugar daquela pessoa que cometeu a transgressão. Então nós vemos que todo esse sacrifício, todo esse derramar de sangue apontava para o sacrifício perfeito que um dia seria realizado por Jesus Cristo, por toda a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o primeiro ponto aqui, ele vem destacando sobre o conhecer o tabernáculo. E aí nós vemos que o tabernáculo era dividido basicamente em pátio e tenda da congregação. A tenda da congregação era dividida em lugar santo e lugar santíssimo. Este era um lugar estabelecido por Deus para que pudesse se relacionar com o seu povo. Então, não era qualquer sacerdote, não era qualquer pessoa que poderia entrar na tenda. Então, a tenda, ela era exclusivamente para o sacerdote, mas no Santíssimo Lugar, aonde estava a Arca da Aliança, a Arca do Concerto, somente o sumo sacerdote, como já frisei, uma vez por ano. E ali, antes de entrar, ele tinha que fazer um sacrifício pelos seus próprios pecados, para que não acontecesse de entrar impuro e ser fulminado na presença de Deus ali. O primeiro tópico aqui vem dizendo que, desde a saída do povo do Egito,
Deus vinha se revelando ao povo, porém precisava inculcar na mente do povo verdades religiosas. O tabernáculo, portanto, foi levantado para que Deus habitasse no meio do seu povo, conforme registra Êxodo capítulo 25, verso 8, e para ser o centro da vida religiosa, moral e social, pois a tenda ficava bem no meio do acampamento de Israel. Louvado seja Deus. Então nós vemos aqui, irmãos, que com a saída do povo do Egito, depois de 400 anos, 4 séculos, muito daquele povo absorveram, todos os costumes, a cultura egípcia. E muitos estavam acostumados a se curvar diante de outros deuses, porque o Egito não tinha apenas um Deus, eles tinham vários deuses. Então, quando Deus tira esse povo da terra do Egito e introduz essas pessoas no deserto, então o primeiro passo ali era inculcar, como diz aqui o comentarista, uma nova forma de culto, uma nova forma de religião, para que eles aprendessem a servir apenas a um Deus, e ao Deus verdadeiro. E para que isso acontecesse, Deus se propõe, através do projeto que ele cria e entrega na mão de Moisés, para que todas as coisas fossem construídas, a tenda fosse levantada, a mobília, os vasos e tudo mais, e etc., fosse construído dentro daquilo que Deus tinha proposto, para que o próprio Deus pudesse habitar no meio do seu povo, pois esse era o propósito de Deus desde antes da fundação do mundo. Era ter plena comunhão com o homem e habitar com o homem. Louvado seja o nome do Senhor. No entanto, nós vemos que o povo, ao sair do Egito, veio trazendo consigo todos os costumes e todas as coisas, e nós vemos no decorrer de toda a história que qualquer coisa que saía fora daquela zona de conforto, eles automaticamente já se lembravam do Egito e já desejavam as coisas do Egito. E isso, irmão, é muito importante, porque nós passamos a relacionar essa cultura, de um povo que viveu no Egito, nasceu no Egito, se criou no Egito e absorveu toda aquela cultura, agora tendo que aprender a conviver numa nova cultura, onde o único Deus era o Deus verdadeiro. Isso nos arremete para os nossos dias atuais, quando nós comparamos o Egito com o mundo. Muitos de nós viemos para Jesus carregado de costumes, costumes muitas vezes ruins, e isso muitas vezes tem sido um empecilho para nos libertar. E quando as coisas apertam, o desejo, muitas das vezes, meus queridos, é a gente voltar para o mundo, voltar para o Egito. Como eles reclamaram, Será que lá no Egito não tinha sepultura para que a gente pudesse morrer e ser sepultado lá? Agora vamos ser sepultados no deserto porque não temos água, porque não temos pão, porque não temos carne, vontade de comer os pepinos e etc, etc. Então, murmurações. Quantas vezes nós também murmuramos contra o Senhor, reclamando de coisas que Deus está no controle, que Ele está trabalhando para suprir. Precisamos ter cuidado com isso, porque nós, apesar de estarmos hoje na família de Deus, sermos salvos através da pessoa bendita de Jesus, através do seu sacrifício, ainda temos muito do Egito em nós. Temos muito das coisas mundanas que muitas vezes tenta nos dominar, e muitas vezes, se não vigiarmos, nos leva a murmurar contra Deus. Um outro ponto aqui importante nesta lição é que o tabernáculo também revela que só existe um caminho para acessar a presença de Deus, e que primeiramente é necessário passar pelo altar de holocausto e somente depois acessar o altar de incenso, o Santo dos Santos. A expressão holocausto traz a ideia de sacrifício por inteiro, mostrando-nos que, se quisermos ter intimidade com Deus, é necessário nos entregarmos sem reserva, conforme diz a palavra, que nosso corpo seja oferecido em sacrifício vivo e santo, que é o nosso culto racional, conforme registra Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versos de 1 a 2. O sacrifício demonstra o quanto somos comprometidos com Deus. Então nós vemos aqui, meus amados irmãos, que naquele tempo, para acessar o Santo do Santo, ou o Santíssimo Lugar, era necessário
passar por um sacrifício. E nós já falamos aqui na questão do sumo sacerdote, pois somente ele tinha o acesso, ao Santo dos Santos. Hoje, para nós acessarmos a Deus, nós precisamos passar pelo sacrifício. Sim, um sacrifício que o Senhor Jesus já fez. Ele sacrificou-se por nós. No entanto, é preciso que eu, você, nós reconheçamos que Jesus Cristo é o nosso Salvador eterno. E hoje não precisamos mais, de uma tenda. Hoje nós não precisamos de um véu. Mas hoje nós podemos nos apresentar diante do Senhor com nosso rosto descoberto e nos apresentar diante do trono da graça de Deus. E Deus nos aceita, Deus nos recebe, porque quando Deus olha para mim e para você, Ele vê a marca do sangue, do sacrifício que Jesus ofereceu ali no Calvário. Então, o Senhor, nosso Deus, Ele sabe que por intermédio de Jesus Cristo nós fomos reconciliados com Ele e, portanto, hoje temos a liberdade de confessar os nossos pecados, nos arrepender e nos aproximar do trono da graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Um outro ponto importante aqui é que Moisés e Arão falaram ao faraó sobre a saída do povo do Egito para prestar culto ao Deus de Israel no deserto. Isaías chega a dizer que Deus formou Israel para que lhes desse louvor. Isaías 43:21. Agora, em pleno deserto, Deus estabelece diretrizes para o culto. Então, ali no deserto, Deus tem agora o povo da promessa essa feita a Abraão, a Isaque e a Jacó, e agora Deus tem o seu povo ali, que precisava passar por uma escola, por um aprendizado, e ali estabelecido o grupo que vai louvar o Senhor, que vai apresentar o louvor, as pessoas que vão fazer o sacrifício e interceder pelos pecadores, e o sumo sacerdote que vai conduzir aquele povo, a presença de Deus, enfim, tudo sendo planejado e organizado para que Deus pudesse estar recebendo do seu povo a verdadeira adoração. Então, irmãos, a adoração verdadeira é aquela que tem como princípio a adoração do caráter de Deus, ou seja, adorá-lo pelo que ele é e não pelos seus feitos. E isso é importante, porque hoje, infelizmente, nós temos aí uma ala de pessoas que só adoram a Deus quando as coisas estão correndo ao seu favor, quando o vento está soprando ao seu favor. Então, enquanto as coisas estão funcionando, eles adoram, eles dançam, eles glorificam, mas na hora que vem o calor do deserto, na hora que chega o momento de atravessar pelo vale, muitas dessas pessoas, elas voltam para o Egito. Elas viram as costas para Deus e começam muitas vezes a murmurar e a reclamar de Deus. Aonde que o Senhor está que não está vendo a minha situação? Irmãos, nós somos provados para ser aprovado. Nós somos filhos de Deus e o desejo de Deus é que nós possamos crescer no conhecimento de Deus, da sua palavra, crescer na graça. E para que isso aconteça, nós somos provados. Nesse mundo, diz o Senhor Jesus, tereis aflição. Vocês vão ser afligidos, vão ser perseguidos, vão ser caluniados, vão passar muitas vezes por privações. Mas tenha ânimo, diz o Senhor Jesus. Eu venci. Então a prova é que o Senhor Jesus, assim como ele venceu, nós vamos vencer também se perseverarmos, se formos fiel a ele em tudo. O calor não vai te matar, as águas não vão te afogar, pois o profeta Isaías diz que você vai passar pelas águas e elas não te submergirão, não vão te afogar. Você pode passar pelo fogo, mas o fogo não vai te queimar. Sentir o calor? Sim. Ficar agoniado muitas vezes numa água profunda, onde você muitas vezes não sabe nadar, mas não esqueça, o Senhor Jesus, ele está presente e ele vai te socorrer. Louvado seja o nome do Senhor. E se você tem promessa, você não vai morrer antes que as promessas se cumpram na tua vida. Um outro ponto importante aqui é que os rituais estabelecidos por Deus deveriam ser obedecidos na íntegra, pois o povo precisava compreender a fidelidade de Deus ao pacto, bem como a sua misericórdia diante do pecado individual e coletivo. Então nós vemos aqui, quando nós falamos de pecado coletivo, nós estamos falando do sacrifício que no final o sumo sacerdote executava por si, por todo o povo, para poder se apresentar diante do Senhor e interceder
pelo povo naquele dia. O pecado individual era aquele que nós já citamos. A pessoa sentia a sua consciência pesada, cometia uma transgressão, então ele pegava um animal, dependendo das suas posses, se apresentava diante do sacerdote, confessava o seu pecado e aquele animal era imolado. Há também o resumo de que era no sacrifício coletivo, se pegava um bode, e esse bode ele era levado para o deserto e era abandonado lá. Então ele carregava o pecado de toda a coletividade. Portanto, meus amados irmãos, é um assunto muito importante e profundo, mas nós precisamos entender que tudo isso foi resolvido na dispensação da graça, na plenitude do tempo, quando o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, veio e ofertou-se e nos resgatou dos nossos muitos pecados. Nos tirou de debaixo da opressão e da escravidão ao qual estávamos presos por Satanás. E um outro ponto é que dentre as festas celebradas pela nação de Israel, existem 3 que apresentam um significado bastante interessante. A festa da Páscoa, que celebra a libertação do povo da escravidão no Egito, expressamente pelo poder de Deus. Existe também a festa dos tabernáculos, quando o povo deve se lembrar da provisão de Deus sobre a nação durante o tempo de peregrinação. E, por último, a festa do Pentecoste, quando as primícias da colheita eram oferecidas ao Senhor. E o propósito destas festividades anuais era para que o povo jamais esquecesse os benefícios de Deus e seu favor, assim como o povo adorava a Deus pela sua fidelidade, proteção e provisão. 3 festas importantíssimas para o povo de Israel. A primeira era a festa da Páscoa, que arremetia para o último dia, ou para a última noite em que o povo de Israel esteve no Egito. Ali, pela ordem do Senhor, eles deveriam, cada família, pegar um cordeiro, e se a família fosse pequena, deveria reunir com uma outra família vizinha e ali assasse aquele cordeiro e comesse aquela carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e com um pão sem fermento. Ou seja, o fermento deveria ser tirado do meio do povo. As ervas amargas apontavam para os tempos de sofrimento, de escravidão. E o cordeiro representava de uma maneira singela, o sacrifício do Senhor Jesus, até porque o seu sangue deveria ser passado na verga e nos umbrais da porta. Então isso arremete para aquela última noite, quando o anjo da morte passa sobre o Egito e fere todos os primogênitos, com exceção daqueles que estavam debaixo da proteção do sangue. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Um outro sim é que Deus escolheu Israel com uma missão específica de sua propriedade particular. Como propriedade exclusiva de Deus, Israel precisava viver uma vida separada e consagrada a Deus, demonstrando a santidade do Senhor. Até hoje isso é válido. Quando Deus escolhe o povo de Israel e tira do Egito, Deus tinha um propósito de ter uma nação santa, uma nação especial, uma nação zelosa e de boas obras. E esta nação, ela era uma nação peculiar a Deus para que o adorasse e o servisse, em todos os sentidos, adorando a Ele na beleza da sua santidade. Não é diferente para nós, igreja, nos dias atuais. O Senhor espera que eu e você, que nós possamos também estar em santidade, ser santo. Ser santo é ser separado do pecado, porque antes nós vivíamos debaixo do governo de Satanás, éramos oprimidos por ele, estávamos com a nossa sentença lavrada, era a perdição que nos aguardava. No entanto, Jesus nos liberta, nos lava, nos purifica com seu sangue e agora, de velha criatura, passamos a ser uma nova criatura em Cristo e agora passamos a ser filhos de Deus. E como filhos de Deus, e sendo filhos de Deus por adoção, nós temos o dever de adorar o Senhor, agradecer a Ele pelo grande livramento, pela oportunidade de ter os nossos nomes escritos no livro da vida e a promessa de se permanecermos fiel até o fim, herdarmos a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. A santidade ao Senhor é o tema
do terceiro livro do Pentateuco, chamado de Levítico. A palavra santificação significa apartar-se do mal e dedicar-se ao serviço de Deus. O sistema de sacrifício deixava explícito que o próprio Deus previa o meio de expiar seus pecados e de santificar a sua vida. A ordem dada a todo indivíduo era ser santo, pois Deus é santo. A expressão santo aparece 73 vezes no livro de Levítico. O povo deveria ser santo como prova de obediência aos mandamentos de Deus. A adoração a Deus os levava à necessidade de serem puros e separados para Ele. Então aqui está. A palavra é o Senhor dizendo: sede santo, porque eu, o vosso Deus, sou santo. Então, cada cristão, em todas as épocas, eles devem primar por essa santidade. O pecado está aí. Como disse a princípio, nós ainda temos muito do Egito em nós. Tem uma natureza carnal, pecaminosa, que luta 24 horas por dia para te afastar da presença de Deus. Mas conhecedor das verdades, conhecedor do livramento, conhecedor da libertação que Deus me deu, por intermédio de Cristo, eu procuro me manter puro e separado do pecado, da iniquidade e das coisas abomináveis deste mundo, para poder agradar unicamente aquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então essa é a mensagem, meus queridos irmãos. O pecado do povo deixaria a nação vulnerável, tornando-se presa fácil a qualquer inimigo. As maiores vitórias de Israel estavam associadas a uma vida de santidade. Por outro lado, os maiores reveses da nação aconteciam como punição pela prática do pecado. Josué perdeu a batalha contra a cidade de Ai, devido ao pecado de Acã, conforme registra Josué capítulo 7, do verso 1 ao 26. Então veja que todas as vezes quando você está sendo acossado pelo inimigo, quando você está sendo um crente nominal, querendo adorar a Deus e ao mesmo tempo viver segundo a prática do mundo, as práticas do mundo, você está em desacordo com a palavra de Deus e, portanto, você vai sofrer as consequências. As derrotas virão na tua vida. Veja que para o povo de Israel, enquanto eles estavam envolvidos, focados em Deus, adorando o Senhor, se resguardando do pecado e de todas as coisas que desagradam a Deus, eles eram vitoriosos, eles eram abençoados, Deus prosperava na lavoura, tudo que eles colocavam à mão era abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas no momento em que eles se desviavam do Senhor, se voltavam para a idolatria, para a mentira, para a contenda e para tantas coisas que abominam o Senhor, eles começavam a sofrer os reveses, eles eram punidos. Então, irmãos, oxalá que nós venhamos aprender com estas lições, com esses irmãos do passado, com o povo de Israel, e que possamos ter o Senhor Jesus sempre como o autor e o consumador da nossa fé, porque é para Ele que precisamos olhar. Enquanto olhamos para Jesus, nós não temos tempo de olhar para a vida de ninguém, não temos tempo de ficar observando se ele está assim ou assado, porque a preocupação, ela tem que ser comigo. Eu preciso estar de pé na presença do Senhor para que quando Ele volte, assim que bater na porta, eu possa já abrir imediatamente. Meus amados irmãos, a conclusão dessa lição vem dizendo que a teologia do tabernáculo revela o grande amor de Deus pela humanidade, bem como o seu objetivo de nos santificar pelo seu sangue, pelo sangue de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe e até uma próxima oportunidade.